é um prazer enorme estar aqui com você para mais um Dirija a Sua Carreira. E hoje eu vou lembrar você que eu vou ficar muitíssimo satisfeita se você fizer inscrição no nosso canal, se ainda não fez. E se você puder, também dê like nos nossos vídeos, compartilhe os vídeos, porque assim você propaga a utilização da programação neurolinguística corporativa para ativar o nosso cérebro e dirigir a nossa carreira de uma maneira produtiva, promissora. E também eu quero te contar que você pode mandar um e-mail para o Marcia@Instituto de Talentos ou colocar aqui no próprio canal do YouTube o tema que você gostaria de ver desenvolvido, ouvir desenvolvido, que pudesse agregar valor à sua carreira, um desafio ou uma dica que você deseja. E hoje eu vou responder a pergunta da Paula, de Campinas, cidade muito próspera, próxima aqui a São Paulo, que a gente tem lá muitas pessoas que acompanham o Dirija a Sua Carreira, muito grata a todos vocês. E a Paula me pergunta o seguinte: como lidar com um chefe chato? A Paula disse que o gestor dela, ele tem um comportamento que ela chama de chato, né? Paula, na programação neurolinguística, a gente faz uma coisa que ajuda muito na nossa vida. A gente separa o comportamento da identidade. O que é isso? Quando você me escreveu como lidar com um chefe, um gestor chato, é como se a identidade desse profissional fosse uma identidade chata. Quando a gente pode entender o que é chato, o que é desagradável, é normalmente alguma postura, alguma prática, atitude que é diferente da minha postura, da minha prática ou da minha atitude, ou que vai na contramão do alcance dos objetivos, falando mais aí no sentido corporativo, né? Então, o que seria um comportamento de chatice? Alguém que ao invés de agregar, desagrega ou tira valor, ou paralisa a possibilidade da gente gerar valor. E aí a Paula descreve algumas posturas do gestor. Ela diz que o gestor, normalmente, quando a equipe apresenta, e ela é gestora de uma equipe, apresenta uma ideia, ele normalmente questiona a ideia, ele faz com que aquela ideia não tenha tanto brilho como ela percebe, ele acaba tirando a autoridade ou a legitimidade da equipe ao criar uma alternativa. Ela diz que normalmente, quando ela leva algum processo, alguma decisão para ele acaba tornando moroso o processo decisório. Bom, Paulo, você cita uma série de pontos que, pelo que eu entendi, elas são diferentes da sua expectativa. E uma coisa muito bacana para fazer na vida, mas no contexto profissional, eu diria que é essencial, é o ajuste das nossas expectativas. Existe uma estratégia que eu gosto muito, que ela se chama boa formulação de objetivos, e que ela parte da seguinte premissa. Nós fizemos um desdobramento disso e trabalhamos com os 4Ds, para que você estabeleça uma boa meta e faça e tenha um bom alcance, né? Um bom planejamento e um bom alcance. Porque as coisas, quanto mais elas são pragmáticas, melhor. Então vamos imaginar o seguinte: você trabalha numa organização e essa organização elegeu esse profissional para ser o seu gestor, possivelmente por um pacote de skills, de competências ou de uma performance que ele desenvolveu. Muitas vezes, o que a gente mais vê em liderança é que às vezes uma pessoa que performa bem é entendido pela organização como um possível líder ou gestor. E aí acontece talvez o grande primeiro equívoco no mundo corporativo, de confundir high performance, uma alta performance, com high potential, com alto potencial. Então, muitas vezes uma pessoa que se sai mega bem numa posição técnica, ele com ele mesmo, ou ele contribuindo para a organização de uma maneira brilhante, mas individualmente, sem compor ou sem ser gestor, sem ter a função de gestor, porque às vezes compondo uma equipe funciona muito bem. A performance atrai os olhares da organização, os olhares decisórios, né, de decisão, e acaba se promovendo essa pessoa
para uma função de gestor. Então, eu desconheço qual foi a trajetória do seu gestor, mas pelo que você coloca, alguns comportamentos e possivelmente algumas competências que ele utiliza pela tua descrição para fazer a gestão estão muito ligadas a uma parte mais técnica. Então, possivelmente, ele teve uma excelente performance que levou ele a esse desafio de se tornar um gestor. Como lidar com isso? Primeiro, ter uma compreensão das limitações e das possibilidades. Todo gestor é humano, portanto, ele também tem limitações e ele pode desenvolver os seus gaps, né? Isso que é o esperado. Inclusive, na função de gestor, você tem mais visibilidade de alguns gaps e mais oportunidade de fazer uma mudança, uma transformação e já checar o resultado na tua própria liderança, o que é bem bacana. Mas vamos imaginar o seguinte: primeiro, a tua compreensão para separar o comportamento do indivíduo. O comportamento de chatice é diferente de um indivíduo chato. Então, o seu gestor, vamos partir da premissa, Paula, que ele quer fazer o melhor. Eu acredito nisso, independente de conhecê-lo, que ele quer fazer o melhor na gestão. E aí vamos entrar nos comportamentos. Primeiro, qual o objetivo em comum que você tem? Então, vamos imaginar o seguinte: você tem aí suas metas que você deseja cumprir. Talvez seja muito bacana até aproveitar esse momento para você estabelecer as metas com ele e o que ele espera de você. Talvez você esteja nesse momento entregando algo diferente do que ele deseja. E se ele tiver pouca habilidade para comunicar isso, e um dos desafios maiores da gestão da liderança é a comunicação, é o feedback, é ser transparente, é conseguir colocar o que ele deseja, impulsionando o outro. Essa é uma habilidade a ser desenvolvida que muitos deixam de desenvolver ou nem sabem que pode desenvolver com estratégias, com ferramentas. Então pode ser um bom momento para você facilitar a sua vida e a vida do seu gestor. Sentar e entender, conversar com ele, entender especificamente quais são as expectativas dele. E traga isso para você, já que você me disse que ele apresenta um comportamento muito crítico. Então, a crítica, muitas vezes, é uma forma de se proteger. É uma forma de lidar com os medos, com os receios, com a possibilidade de deixar de performar legal. Então, você tendo inteligência emocional, que é um quesito bacanérrimo na vida de um profissional, tem inteligência emocional, vale ouro, vale bônus, vale um monte de coisa. Então, você vai usar a sua inteligência emocional, porque nós temos o chefe que merecemos para desenvolver as nossas habilidades, obviamente. Se eu ficar só parada reclamando, ou se eu ficar só torcendo contra, eu vou fazer pouco para o meu desenvolvimento e para o desenvolvimento da companhia. Afinal de contas, temos um gestor e estamos numa empresa para gerar um resultado. Então vamos trabalhar nesse resultado, já que você está dizendo que de alguma maneira ele limita que você tenha mais foco no resultado. Então sentar e entender quais são as expectativas. Talvez você com a tua equipe está criando possibilidades, levando ideias, e o que ele quer é algo diferente. Você já pensou que pode ser que a expectativa dele seja diferente? Aí você vai me falar o seguinte: mas Márcia, se a expectativa dele for diferente e eu tenho esse afã de criar, de estimular a minha equipe, aí é um momento de reflexão seu. Você vai decidir o que você quer da vida. Porque às vezes a gente transfere a responsabilidade para o outro. Ah, ele é um chato, porque eu faço, me desdobro, crio, realizo e ele não valoriza. Para tudo. É isso que ele quer? Porque trabalhamos para uma companhia que elegeu um determinado gestor. Se elegeu bem, ou se elegeu mais ou menos, ou se foi capenga essa escolha, aí a direção é que vai decidir. Sinto te informar, mas é importante que eu seja bastante pragmática com você, né? Eu brinco com os meus clientes, a tia Márcia vai contar uma coisa que ninguém contou. Se esse cara é o gestor, é porque a companhia acredita que ele possa fazer algo diferente pela companhia ou que ele está aí para realizar algo valioso. A gente vai partir sempre dessa premissa, sempre da intenção produtiva, que também é uma premissa da programação neurolinguística que nos ajuda muito a lidar com conflitos e com situações desafiadoras. Então, a senhorita vai sentar e vai entender o que o seu gestor deseja. Caso ele deseje algo diferente da tua expectativa, é hora de comunicar isso com muita elegância e com muita empatia. Inteligência emocional, meninos e meninas, faz a diferença. Então,
O outro, ele também está lá para fazer o seu melhor. Se ele está conseguindo bem ou mais ou menos, cabe a nós termos a flexibilidade de comunicar e sempre trazer a responsabilidade, Paula, para suas mãozinhas. Então, eu, diante da sua expectativa, me sinto pouco confortável, porque eu gostaria de criar mais, eu gostaria disso. Como é que a gente lida com isso? Então, compartilhar. Hoje, caminhamos cada vez mais para uma gestão compartilhada. Então, eu coloco para o meu gestor o que eu acho interessante, escuto o que ele deseja e vamos alinhando. Então, desta forma, você vai ter uma outra, talvez, percepção da gestão que está sendo desenvolvida. E uma coisa importante, você colocou vários itens, como amorosidade na decisão, a forma como ele critica ou como ele se posiciona diante das ideias. Eu penso, Paula, e essa é a minha sugestão, que como você vai fazer um levantamento de expectativas, é um momento bacana de você pedir feedback, o que ele acha da tua postura, da tua gestão, o que ele espera de você, o que você pode transformar, e você pode aproveitar para dizer para ele as suas limitações diante dos comportamentos que ele apresenta. É sempre com foco nas nossas limitações. Então, eu tenho uma limitação diante da tua postura quando trago uma ideia e você imediatamente levanta os pontos improdutivos dessa ideia. Então, você está gerindo a sua insatisfação com maturidade, com profissionalismo e com inteligência emocional. Então, fica aí a minha dica para desmistificar um gestor chato e tornar o comportamento de chatice algo que pode gerar uma comunicação produtiva e transformar, porque o outro quer também entregar o melhor para você. Então, Paula, por favor, coloque em prática, depois me escreve dizendo como é que foi. E para todos vocês que esse vídeo fez sentido, dá um like, compartilha e pega carona comigo aqui no Dirija a Sua Carreira. Espero você no próximo. Beijo grande, até lá!